Precaros ministros dessa colenda turma julgadora, deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, recebam todas as minhas vênias e meu deferimento. A digna relatora conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, pois, segundo ela, analisar os extratos bancários juntados nos autos de origem e identificar se o numerário penhorado estava em conta poupança e se era verba impenhorável, demandaria, então, revolvimento fático probatório, que seria vedado pela súmula 7 do STJ. Entretanto, excelências, diferente do assentado pelo tribunal de origem e pela decisão agravada, aqui não estamos querendo a análise do extrato para identificar se a verba é ou não impenhorável ou se estava ou não em conta poupança impenhorável. Queremos, com esse recurso especial, saber desse Superior Tribunal de Justiça se é lícito o magistrado determinar a invasão à privacidade bancária e fiscal do devedor, a fim de comprovar que na conta poupança não havia, de fato, movimentação atípica que retirariam o manto da impenhorabilidade. Veja, excelências, que na origem houve uma penhora, e ele alcançou ali alguns numerários numa conta poupança do devedor, ora agravante. Imediatamente, esse agravante juntou aos autos um extrato mensal do mês de dezembro, de forma integral daquele ano ali, comprovando que a verba bloqueada era impenhorável, pois era menor que 40 salários mínimos e que na conta poupança não havia nenhum indício de movimentação atípica. Não foi comprovado nos autos que existia indícios de movimentação atípica, como se ele estivesse usando aquela conta como conta corrente. Indevidamente, ao ver dessa defesa, excelências, o magistrado determinou que o devedor, ora agravante, juntasse os extratos anual desta conta poupança para verificar se de fato não haviam movimentações atípicas, como se ele estivesse usando aquela conta como conta corrente. Neste momento, o agravante não cumpriu com o determinado, pois já havia juntado o extrato mensal da conta poupança, comprovando de fato que era verba impenhorável, pois abaixo de 40 salários mínimos e sem indícios ou suspeitas de movimentação atípica. Então, pela inércia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio por supostamente não ter o devedor comprovado a impenhorabilidade da verba bloqueada. Ora, ao sentir dessa defesa, o juiz extrapolou a sua competência, pois se o extrato mensal de dezembro daquele ano não indicava nenhuma movimentação atípica que o devedor estivesse usando aquela conta como se corrente fosse, bem como ele comprovou que a conta era poupança e o valor abaixo de 40 salários mínimos, era seu dever desbloquear o numerário, pois determinar que o devedor juntasse o extrato bancário de um ano violaria seu sigilo bancário e fiscal. Então é incontroverso que ainda no juízo de primeiro grau já teria sido comprovado que o numerário bloqueado estava sim na poupança, era abaixo de 40 salários mínimos e que, portanto, ela era impenhorável. É incontroverso nos autos, excelências. Não estamos aqui querendo que haja uma rediscussão ou haja um revolvimento da prova, pois é incontroverso que já estava na conta poupança. O que se discute aqui é que a impossibilidade do juiz determinar que, mesmo assim comprovando, ainda se juntasse um extrato anual para comprovar que não existia movimentação atípica na sua conta. Não há, então, que haver o revolvimento fático probatório, porque é incontroverso, afastando, portanto, a súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. O que se discute no RESP e nesse agravo é se o juiz pode, mesmo não tendo indícios de movimentação atípica, pedir complemento de prova, pois assim a lei não determina. Nada há na lei que determine que o juiz pode pedir complementação de prova para comprovar a impenhorabilidade. A lei ela determina que o devedor, ao ter sido alvo de um bloqueio indevido, comprove que a verba é impenhorável, com o extrato bancário da poupança e o que o valor seja menor de 40 salários mínimos. A jurisprudência, por outro lado, permite que o juiz determine a complementação com esses extratos, caso haja movimentação atípica na conta poupança, a indicar que ela está sendo usada como conta corrente. Mas não é esse o caso. O extrato mensal indicava que a conta poupança sequer estava sendo utilizada, estava apenas tendo rendimentos mensal em dezembro.
Logo, não havia indício de utilização indevida na conta. Não havia motivos para determinar a complementação de prova do extrato anual, pois isso violaria o seu sigilo bancário e fiscal. Este STJ tem entendimento firme de que valores até 40 salários mínimos são impenhoráveis, estando até na conta corrente. Veja, então, que não há aplicação da súmula 7 desse STJ, bem como as decisões passadas estão violando o próprio entendimento desse STJ, pois a verba era menor de 40 salários mínimos achada em poupança foi declarada penhorável pelo tribunal de origem, o que vai de encontro com o entendimento desse próprio tribunal. Assim, não havendo se falar em revolvimento fático probatório, pois é incontroverso que a verba é impenhorável e que estava em conta poupança, sem indícios de movimentação atípica, pugna pelo seu conhecimento e provimento do presente agravo regimental para o fim de conhecer e prover o agravo em recurso especial para o fim de conhecer e prover o recurso especial e determinar o desbloqueio da verba empenhorada. Obrigado, excelências.